Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da Jovem Pan News. E vamos aos destaques desta edição. A Vale registra o maior lucro da história do Brasil e ultrapassa a Petrobras. A mineradora brasileira lucrou 121 bilhões e 200 milhões de reais em 2021. Entenda como a Vale pode se beneficiar com a invasão da Rússia à Ucrânia. A Petrobras tem lucro recorde de 106 bilhões e 600 milhões de reais em 2021. A disparada do preço do petróleo e a produção no pré-sal ajudaram a fortalecer o caixa da estatal. A Caixa Econômica Federal bate recorde de crédito imobiliário aos brasileiros em 2021. Saiba quais foram os lucros do banco estatal e por que ele recuou no último trimestre. A Gerdau registra o melhor resultado da história e projeta investimentos na casa de 4 bilhões e meio de reais em 2022. E a maior rede de hospitais privados do Brasil, a Redditor, comprou a Sul América Seguros, uma empresa centenária com sede no Rio de Janeiro. Saiba quais serão os impactos no setor de saúde com essa aquisição. E o mercado de locação de veículos no Brasil segue aquecido. A Localiza tem alta de 10% no lucro e a Movida aumenta os ganhos em 250%. Uma mudança no perfil de consumo de carro no país explica os ganhos dessas empresas. O Mercado Livre, uma das empresas mais valiosas da América Latina, anuncia investimentos de 4 novos centros de distribuição no Brasil e vai aumentar a capacidade logística em mais de 1 milhão de pacotes por dia. Tudo isso e muito mais, o Business está começando. E a gente abre a edição do programa para falar do maior lucro da história do Brasil. Esse título foi anunciado nesta semana por ninguém mais, ninguém menos do que a gigante brasileira Vale. Em 2021, a mineradora lucrou 121 bilhões e 200 milhões de reais, um crescimento de 353% se a gente comparar com 2020. Isso representa 7 vezes mais ganhos do que os registrados em 2020. No balanço, a empresa informou que as perspectivas para o minério de ferro seguem positivas, dada a recuperação da economia no mundo, impulsionada pelo progresso da vacinação e os impactos menos prejudiciais das novas variantes, levando a uma maior abertura das economias. A Vale ainda teve forte crescimento nos 3 últimos meses de 2021. Ela lucrou 5 bilhões e 400 milhões de dólares, uma alta de 634% se comparar com o mesmo período do ano anterior. A gigante brasileira fez ainda boas perspectivas em 2022. A mineradora acredita que a produção mundial de aço crescerá à medida que a economia global for fortalecida pela redução dos gargalos nas cadeias de abastecimento. E quem está em festa é quem é dono da ação da Vale. A empresa anunciou uma distribuição aos acionistas de 3 bilhões e 500 milhões de dólares. Serão R$ 3,70 por cada ação. Se você tiver, por exemplo, 3 mil ações da Vale, vai receber R$ 11.100 como dividendo e já em março. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que talvez você deve estar fazendo também. Qual é o impacto da invasão da Rússia na Ucrânia para a Vale? Um relatório do BTG Pactual, enviado aos clientes na última semana, mostrou que a Vale pode ter efeitos positivos nos resultados operacionais com o acirramento das tensões geopolíticas entre a Rússia e o Ocidente sobre a Ucrânia, visto que o cenário pressiona os preços internacionais do níquel. Isso porque a maior produtora global de níquel é uma empresa russa e o país responde por quase 7% da oferta global, enquanto a Vale ocupa a 2ª colocação num ranking mundial da commodity. E vamos girar o assunto. A Petrobras anunciou lucro recorde em 2021. A empresa mais valiosa da América Latina teve ganhos de 106 bilhões e 700 milhões de reais em 2021, uma alta impressionante de 1.400% se a gente comparar com o ano anterior.
A disparada do preço do petróleo, que tanto pesa no bolso do consumidor, engordou os cofres da Petrobras. A produção no pré-sal ajudou também a fortalecer o caixa da empresa. A região do pré-sal tem alta produtividade e um custo de extração do petróleo do fundo do mar mais baixo do que nos demais campos. A China segue como o principal destino das exportações de petróleo da gigante brasileira. No quarto trimestre de 2021, por exemplo, foi responsável por 38% das vendas para o exterior da companhia. Na verdade, esse número já foi maior, chegou a 42%. As vendas para a América Latina ganharam espaço com percentual de 23% do total no último trimestre de 2021. A Europa recebeu 15% das exportações e os Estados Unidos 9%. No quarto trimestre de 2021, a Petrobras lucrou 31 bilhões e meio de reais. Foi uma queda, na verdade, de 47%, se a gente comparar com o mesmo trimestre de 2020, mas que não tirou o brilho do resultado no ano. E quem é acionista da empresa presidida por Joaquim Silva e Luna pode comemorar também, assim como a Vale. Vai receber dividendos poupudos quem tem a Petrobras. A companhia distribuirá o volume histórico de 101 bilhões de reais. 63 bilhões já foram repassados pelo lucro dos 3 primeiros trimestres. E agora vem mais 37 bilhões de reais. E a Caixa Econômica Federal fechou 2021 com lucro de 17 bilhões e 300 milhões de reais, uma alta de 31% se comparar com o ano anterior, mesmo tendo uma queda no quarto trimestre de 2021. O aumento da carteira, sobretudo no ramo imobiliário, contribuiu para os ganhos no ano passado. A Caixa, vamos lembrar, é o líder de mercado nesse segmento. No ano passado, a Caixa concedeu 140 bilhões e 600 milhões de reais em crédito imobiliário, um recorde histórico e alinhado com o apetite do brasileiro pela casa própria. Nos 3 últimos meses de 2021, o banco teve lucro de 3 bilhões e 220 milhões de reais, mas aí uma queda de 43% se comparar com o mesmo período de 2020. A queda de mais de 40% se explica pela base de comparação, inflada no fim de 2020 pelos valores recebidos com a conclusão da parceria nos ramos de seguro de vida e previdência com a Caixa Seguridade. Agora, vem aí um dado curioso do balanço apresentado pela estatal. Na contramão da maior parte dos bancos tradicionais brasileiros, que enxugou a equipe, a Caixa reforçou o quadro de funcionários. A instituição, presidida por Pedro Guimarães, encerrou o ano com 94.404 funcionários. Os resultados da Caixa foram acompanhados pelos bancos privados e o Banco do Brasil. Como a gente anunciou aqui no Business na semana passada, o Banco do Brasil teve lucro histórico de 21 bilhões de reais em 2021. A maior rede de hospitais privados do Brasil, a Redditor, comprou a SulAmérica Seguros, uma empresa fundada em 1896 no Rio de Janeiro pelo espanhol Joaquim Larragoiti. Hoje, a SulAmérica é a maior seguradora independente do Brasil, com aproximadamente 7 milhões de clientes. Só em 2020, o lucro líquido dela foi de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Essa aquisição pode ser uma das maiores do país em 2022 pelo significado e representatividade dessas gigantes do mercado de saúde e seguros. Os acionistas da SulAmérica receberão ações da Redditor. A família Larragoiti passa a ser dona de uma participação minoritária, 13,5%, da Redditor. As duas empresas, pelo acordo, vão atuar de maneira independente. A siderúrgica brasileira Gerdau lucrou 3 bilhões e 500 milhões de reais só no quarto trimestre de 2021. É uma alta de 237% se comparar com o ano anterior e um recorde histórico no período. Com isso, a gigante fez o melhor resultado da sua história em 2021. Essa é uma afirmação, na verdade, do CEO da Gerdau, o Gustavo Werneck.
A performance reflete níveis elevados de demanda por aço em todos os mercados onde a companhia atua, como os setores de construção nos Estados Unidos e no Brasil. Na última semana, a Gerdau ainda fez uma projeção de investimentos de 4,5 bilhões de reais em 2022. A maior parte do dinheiro será destinado à manutenção, expansão e atualização tecnológica, com foco em crescimento da produção, aumento da rentabilidade e modernização de plantas industriais. E os sites da Americanas e do Submarino, duas das principais, maiores plataformas de comércio eletrônico do Brasil, dominaram o assunto de negócios da semana. Eu mesmo falei várias vezes daqui na Jovem Pan News. E tudo porque ficaram fora do ar por mais de 80 horas. Tudo começou no sábado passado, quando os sites passaram a registrar problemas no acesso de usuários. Na madrugada de domingo, ambos ficaram fora do ar e seguiram assim até a manhã de quarta-feira. No primeiro comunicado ao mercado, a Americanas S.A., que é a controladora dos sites, confirmou a suspensão de parte dos servidores e citou um, abre aspas, acesso não autorizado. As lojas físicas não foram afetadas. Desde o começo vieram os rumores de que as Americanas eram mais uma companhia brasileira a sofrer um ataque hacker. Afinal, a companhia seguia a trilha de outras empresas, como as lojas Renner e a CVC, que no ano passado tiveram seus servidores invadidos e ficaram também fora do ar durante muitas horas. Como consequência da suspensão da operação digital, desde segunda-feira, as ações da Americanas desabaram, despencaram. Tiveram forte queda na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Com isso, a empresa perdeu em valor de mercado 3 bilhões e 400 milhões de reais, de acordo com a consultoria economática. Quanto mais o tempo passava dos sites suspensos, maior era o rombo. Analistas do mercado, com base no último balanço das Americanas, disseram que as vendas nos sites da companhia poderiam chegar a 100 milhões de reais por dia, ou seja, cada dia sem o site, menos 100 milhões de reais no caixa da empresa. Na quarta-feira, as coisas voltaram a se normalizar. A companhia informou que estava restabelecendo gradualmente e com segurança a operação digital e não havia evidência de comprometimento das bases de dados. Agora, o tempo elevado da operação digital foi preocupante, arranhou a imagem da companhia e a comunicação foi muito questionada nesse período por falta de transparência. A companhia, afinal, foi vítima de um ataque de hackers? Não se falou nada até quarta-feira, quando a empresa só afirmou que não tinha sido atingido a sua base de dados. Por falar nisso, dados. Cada vez mais se fala neles e cada vez mais as companhias vão se preocupar em reforçar as suas áreas de segurança e tecnologia da informação. Ataque de hackers a sistemas de empresas e governos, infelizmente, é um tema que vamos ainda ouvir e falar muito. Vamos girar o assunto. O mercado de locação de veículos do Brasil segue aquecido e uma prova é o resultado da Localiza e da Movida em 2021. A Localiza, a maior locadora de veículos do Brasil, teve um lucro de 442 milhões de reais no quarto trimestre de 2021, uma alta de 10% se comparar com o mesmo período do ano anterior. A maior parte do lucro foi sustentado pela forte demanda por locação de veículos. Até porque tem uma mudança no comportamento do consumidor de carro no país. Pessoas que largaram o veículo próprio para alugar um por definitivo ou um período mais longo. O principal segmento da Localiza, a diária média de aluguel de carros saltou 29% no trimestre. A venda de carros seminovos na Localiza, no entanto, foi reduzido em 50% na comparação anual para 15.600 veículos, muito pela menor oferta de veículos no mercado. Mas se há poucos carros na praça, o grupo conseguiu compensar parte da queda das vendas com um aumento no preço médio dos veículos na hora de vender, que foi cerca aí de 28%.
A empresa fechou o ano com uma frota de 298 mil veículos, uma alta de 4% no comparado com 2020. No balanço, a empresa dos irmãos Eugênio e Salim Matar lembrou da aprovação em dezembro pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, da fusão da Localiza com a segunda maior do setor, a Unidas. E quem foi muito bem na área foi a Movida, que é a terceira maior do setor. E dois foram os pontos principais que precisam ser destacados no resultado da Movida. A companhia ampliou o lucro em mais de 250%, fechando 2021 com 819 milhões de reais de ganhos. E fez toda a diferença o crescimento da divisão de aluguel de carros. Novamente, verificou-se um movimento bem interessante nesse segmento. As pessoas passaram a alugar carros por mais tempo. A diária média cresceu, com consumidores utilizando a locação de carros como parte do dia a dia. O segundo ponto foi um recorde na receita em gestão de frotas. O negócio alcançou a marca de R$1 bilhão em receita, 1 bi, muito influenciado pela aquisição da CS Frotas no segundo semestre de 2021. A Movida, com essa novidade, passou a oferecer serviços ao setor público e a empresas de economia mista, além de agregar mais de 25 mil carros à operação. Como a gente vê, o setor de locação de gestão de veículos vai seguir aquecido no Brasil. E uma das empresas mais valiosas da América Latina, o Mercado Livre, anunciou novos investimentos em logística no Brasil, depois de apresentar o resultado dos 3 últimos meses de 2021. A companhia reverteu o prejuízo passado em lucro de 83 milhões e 300 mil dólares de janeiro a dezembro de 2021, embora o último trimestre do ano passado tenha registrado prejuízo de 46 milhões e 100 mil dólares. O Brasil representa atualmente 53% do faturamento da companhia, fundada na Argentina, e teve um avanço de 56% na receita. E por representar mais da metade do faturamento, o maior comércio eletrônico da América Latina anunciou 4 novos centros de distribuição no Brasil em 2022, todos em São Paulo. Os novos centros aumentarão a capacidade logística por dia em mais de 1 milhão de pacotes, dobrando o potencial de entregas de encomendas no país. E tem um detalhe curioso que a companhia apresentou. Eles querem expandir a venda nos supermercados, porque acreditam que o ambiente macroeconômico de inflação e juros altos devem levar os consumidores a concentrar gastos em artigos mais baratos e não tanto com produtos mais caros, como, por exemplo, os eletrônicos. A tendência, diz o Mercado Livre, também é o consumidor preferir compras online, onde costuma encontrar melhores preços. E carros novos não devem voltar a ter desconto, mesmo após o fim da pandemia. Esse já é um consenso no mercado automobilístico americano e deve seguir assim no Brasil. A maior rede de concessionários de automóveis dos Estados Unidos disse dias atrás que os descontos em carros novos podem ser coisa do passado. De acordo com o CEO da AutoNation, mesmo com o aumento da produção de veículos esperado para o segundo semestre deste ano, deve prevalecer a ausência de descontos. Executivos da General Motors e da Ford sinalizaram que vão segurar os preços mesmo quando passar a crise dos semicondutores, que fabricam os chips e hoje são peças-chave na produção de um carro. A alta dos preços de veículos novos e usados está contribuindo para a maior inflação anual em 4 décadas nos Estados Unidos. A realidade do mercado americano bate com a avaliação do presidente da brasileira Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que é o Luiz Carlos Moraes. Em entrevista recente aqui ao Business, ele disse que o carro popular acabou no Brasil e não voltará mais. Para Moraes, não existe mais a figura do carro pé de boi, o carro sem segurança, sem o airbag. E para cumprir as exigências como reduzir consumo e emissões de carbono, é preciso mais investimentos e, por isso, os veículos ficam mais caros. E ainda falando do setor automobilístico, a partir do dia 2 de março, a fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, a maior da
montadora alemã no Brasil, voltará a operar em 2 turnos. Em novembro, a companhia teve de reduzir o ritmo para 1 turno com a suspensão temporária dos contratos de parte dos funcionários. Cerca de 1.000 funcionários estão nessa situação. A volta do 2º turno de produção é importante para toda a cadeia de fornecimento. Existe a expectativa de dobrar a produção e isso, de certa forma, é uma garantia de emprego e até possíveis contratações. Tomara, né? Agora, o Banco Central quer regular as criptomoedas no Brasil. O BC estuda uma proposta de regular as transações financeiras com criptos e também definir penalidades contra a explosão de golpes e fraudes. A ideia é enquadrar os criptoativos como veículos de investimentos regulados pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Outro objetivo do projeto de lei, que deve ser apresentado ao presidente Jair Bolsonaro, que é de autoria do Banco Central, é atualizar o Código Penal, criando o estelionato com moedas virtuais. A pena de prisão deve variar entre 4 a 8 anos. O Banco Central lucrou 85 bilhões e 900 milhões de reais em 2021, sendo que 72 bilhões de reais serão repassados ao Tesouro Nacional até 7 de março. E falando em banco, o banco mais valioso da América Latina não fez um trimestre tão valioso assim. O banco digital Nubank registrou prejuízo líquido de 66 milhões e 200 mil dólares no 4º trimestre de 2021. E se os números podem parecer decepcionantes para alguns, é interessante olhar um dado que mostra a clientela do Nubank. E esses sim brilham os olhos do investidor. O Nubank encerrou 2021 com 53 milhões e 900 mil clientes, quase tudo concentrado no Brasil, com 52 milhões e 400 mil por aqui, uma alta de 57% na base anual, tendo ainda consumidores no México e Colômbia. Os resultados apresentados mostram a larga avenida de diferença que ainda há entre os bancos tradicionais e os digitais. O Itaú, só para um efeito de comparação, no mesmo trimestre lucrou 7 bilhões e 100 milhões de reais. O Bradesco, 6 bilhões e 600 milhões de reais. O Nubank apresentou o primeiro balanço após o IPO com prejuízo. Lembrando que, em dezembro, o banco digital, fundado em 2013, fez a abertura de capital e se transformou no banco mais valioso da América Latina, disputando o título mês a mês com o Itaú. E segue o X da questão para o Nubank. Como transformar tantos milhões de clientes, mais de 50 milhões, em lucro? Fica a pergunta. E o Banco Inter decepcionou quem esperava grandes ganhos. O lucro do banco digital teve uma queda de 67,1% a 6 milhões e 600 mil reais. O destaque ficou para a carteira de crédito, que faz serviços financeiros, como investimentos, seguros e créditos, que quase dobrou no período, somando 18 bilhões e 600 milhões de reais contra quase 9 bilhões e meio do fim de 2020. Girando agora o setor, a Telefônica Brasil, dona da operadora Vivo, teve um salto de 103% nos lucros do 4º trimestre de 2021, com ganhos de 2 bilhões e 628 milhões de reais. A Vivo alcançou a maior base de clientes da história, com 98 milhões e 800 mil de acesso total, um crescimento aí de quase 4% sobre o ano anterior. A base móvel avançou 7% e foi responsável por 83 milhões e 900 mil acessos. Outro ponto determinante para o resultado positivo é o reconhecimento de um crédito fiscal de mais de 1 bilhão e 408 milhões de reais. E a indústria de eletroeletrônicos de consumo fechou 2021 com o primeiro resultado negativo em 4 anos. As fábricas venderam 94 milhões e 100 mil aparelhos para o varejo, um valor 7,2% menor do que no ano anterior e de acordo com a Eletros, a associação que reúne os fabricantes do segmento.
A maior queda ocorreu nos televisores, uma retração de 15,8%, seguida dos eletroportáteis, como liquidificador e cafeteira, e pelos eletrodomésticos da linha branca, como fogão, geladeiras e lavadoras, estes com uma queda de 4,9%. A única linha com avanço nas vendas foi o de aparelhos de ar-condicionado, com 4.450.000 unidades vendidas e uma alta de 7,2%. A forte pressão dos custos de produção, com alta expressiva no preço do aço, aumento da tarifa da energia elétrica e a questão do câmbio, deixou os eletrônicos mais caros, e essa é a principal razão para essa timidez na venda dos eletros. A Nestlé anunciou que vai investir cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais no Brasil em 2022. É o dobro do valor investido em 2021 e a maior cifra dos últimos 5 anos. 40% desse montante, 730 milhões de reais, será destinado para a construção da nova fábrica da Nestlé Purina em Vargião, no oeste de Santa Catarina. A nova unidade deve agregar um investimento de 2 bilhões e meio de reais até o fim da construção. O restante do investimento, 1 bilhão e 100 milhões de reais, será destinado para ampliar a capacidade, produtividade e inovação de produtos. As fábricas de café, um dos focos da companhia no Brasil, devem receber 160 milhões de reais este ano. A Yakult, fabricante de bebidas, vai investir 60 milhões de reais até 2023 para modernizar o complexo industrial que mantém desde 1999 em Lorena, no interior de São Paulo. A renovação de maquinários é feita para atender à demanda de produção de maneira mais eficiente, diz a companhia. Desses 60 milhões, 1/3 será usado para substituir 6 tanques de aço inox e melhorar a tubulação. Para o presidente da Yakult no Brasil, Atu Shinemoto, o investimento de modernização da fábrica é feita porque a companhia confia muito no Brasil. O complexo em Lorena já recebeu 150 milhões de reais em investimentos desde a primeira ampliação realizada em 2013. A fábrica, que emprega 450 pessoas, abastece o mercado brasileiro e parte do Uruguai. A Yakult Brasil ocupa a segunda posição no segmento de iogurte probiótico, com 14% de participação, atrás da Danone. A Nestlé fica na terceira posição. Em 2021, as vendas do Yakult bateram 1 milhão e 400 mil frascos. E o grupo Heineken vai investir 320 milhões de reais no estado de São Paulo. O montante vai ampliar a agenda de sustentabilidade e expandir a produção, especialmente do rótulo Heineken 0.0, a cerveja sem álcool. Nós divulgamos no Business na semana passada o resultado da companhia holandesa e houve um aumento expressivo na venda de bebidas da marca no Brasil. Destaque para o segmento mais premium e também na bebida sem álcool. Com o dinheiro anunciado para São Paulo, a fabricante de cervejas vai modernizar as cervejarias localizadas nas cidades paulistas de Itu, Jacareí, Araraquara e Campos do Jordão. A expectativa é a criação de 400 empregos nessa expansão. O investimento se soma a outros 1 bilhão e 700 milhões de reais em aportes feitos ao longo dos últimos 3 anos em São Paulo. Na parte da sustentabilidade, a cervejeira tem a meta de chegar a 100% de energia renovável em todas as suas fábricas em 2023. E mais uma empresa chinesa ganha espaço no Brasil. A varejista Shein, que já fatura mais de 2 bilhões de reais no país, de acordo com estimativas de um relatório do BTG Pactual, estuda a produção de suas roupas por meio de parceiros locais por aqui, colocando pressão em concorrentes como Riachuelo e Renner. Atualmente, a Shein tem um site em português e traz as peças da China ao Brasil. Quando chega, as roupas ficam armazenadas em um centro de distribuição no país para reduzir o prazo de entregas, que pode chegar a 30 dias. Para muitos, o tempo de espera compensa o preço barato. De acordo com o site Neofeed, o fundador da Shein, Chris Xu, esteve no Brasil em dezembro, onde se encontrou com grandes fornecedoras de roupas do varejo. A empresa avalia agora se faz sentido realmente produzir as peças no Brasil. De acordo com 2 fontes,
a Chain já assinou contrato de confidencialidade com 2 fornecedores. E o Business vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta no próximo sábado. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.